Rapaz, não é que a nossa novela tá ficando dos mais mió de bom? Tá ficando bom de assistir isso. Vamos lá. Não sei se você conhece ou se já viu essa figura aqui. Sabe quem é, não? Esse é o Hugo Carvajal. Ele é conhecido como El Pollo. El Pollo, para quem não fala em espanhol, é o frango. Mas quem que é esse frango aqui? Ele é um ex-general lá do Maduro. Sabe tudo do Maduro. Cada detalhe sórdido. Pois é. Ele deu bobeira e foi pego lá na Espanha. Foi preso na Espanha. Lá na Espanha, ele foi extraditado para os Estados Unidos, porque ele era quem comandava o tráfico de droga para a Venezuela para os Estados Unidos. Coisa que hoje os Estados Unidos estão ameaçando até fazer uma invasão militar para pegar o Maduro por causa disso. E aí é interessante. Ele falou que vai entregar a tudo e a todos, salve-se quem puder. Todo mundo que tem vínculo com o cartel de Los Soles, todo mundo que tem vínculo com o crime organizado, vai ser pego. Todo mundo que foi financiado pelo narcotráfico. E aí tem até um ponto interessante. Tem uma matéria malvadona, lá de 2021 do Record, que fala que esse general El Pollo disse que a Venezuela mandou dinheiro para alguém muito conhecido aqui, que eu não vou falar o nome. Só no final do vídeo, depois que você assistir, tá? Nós vamos falar sobre isso. Tá interessante. Tem muita gente desesperada. Outro ponto. Você conhece o Quiroga? Não é o Queiroga, tá? Aquele ex-ministro, não. É Quiroga. O Quiroga, Túlio Quiroga, provavelmente será o novo presidente da Bolívia. Pois é, ou ele ou o Paz. Né? Uma das duas figuras. Foram para o segundo turno. Deram fim a 20 anos dessa seiva maldita chamada socialismo lá na Bolívia. Só que ele falou algumas cocitas sobre o Brasil também. E os Estados Unidos estão de olho. Ele já foi presidente da Bolívia por um espaço curto, 1 ano. Mas ele falou umas coisitas que os Estados Unidos estão, mirando. Quer ver outro caso também interessante? Muito interessante. Isso é uma matéria da Folha de São Paulo, que diz o seguinte: tinha um evento militar. E aí, do nada, sem mais nem menos, esse evento militar foi mandado para as favas pelos Estados Unidos. O evento era conjunto entre Estados Unidos e Brasil. E aí a defesa ficou em alerta total. Será que os militares americanos estão rompendo relações com os brasileiros? Parece que sim. Então, é mais uma matéria desse dia, né, maluco, que a política brasileira e internacional está vivendo. Então, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, mandar esse vídeo para o maior número de pessoas o possível, que tem muita informação chegando aí para você, tá? Nem todas boas, mas tem muita informação chegando, tá bom? Então, inscreva-se no canal. Cada uma das matérias que a gente traz aqui são de fontes citadas, tá? Eu sempre cito a fonte, então se você busca um canal sério, né? Às vezes com um pouquinho de reverência, um pouquinho de ironia, afinal, encarar essa política sem, pelo menos, rir um pouquinho, né? Que é o bom e velho rir para não chorar, não dá, né? Então, de vez em quando a gente é meio irreverente, mas na maioria das partes, as notícias sempre sérias, né? Sempre tentando trazer maior informações para vocês. Vamos para cima? Bora começar? Vem comigo então. Vamos lá, pessoal, dá uma olhada. Você acredita, né? Tinha até um MC Kevinho, você lembra? Que falava assim, você acredita? Pois é, você acredita que a aprovação do Lula tá subindo e a moral dele tá subindo? É piada, né? Mas vamos lá, matéria do Metrópolis Política, se a notícia, eis-me aqui para trazer essa notícia para você. Acreditando ou não acreditando? Gostando ou não gostando? E aí? Você acha que o Lula está recebendo mais moral do brasileiro depois dessas ações dos Estados Unidos? Sim ou não? Coloca no comentário. A aprovação de Lula subiu pela segunda vez e marcou 46%. Mas vamos lá. A desaprovação ainda é grande, bate 51%. Mas, segundo o jornal Metrópolis, depois, né, do imbróglio aí com os Estados Unidos e do tarifaço, o Lula está tendo uma aprovação maior. A aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu pela segunda vez e alcançou
46%. A desaprovação reduziu e marcou 51%. Os que não souberam ou não responderam foram iguais a 3%. Os números são da pesquisa Genial Quest, né? Ou seja, segundo as informações da Genial Quest aqui, desde dezembro os indicadores estavam em retração, né? Daquele mês até maio, a aprovação passou de 52 para 40, ou seja, foi aquele período que o Lula teve uma queda gigantesca. E agora, de 40, subiu para 46, subiu 6 pontos aí. Será que o Lula está com essa moral toda? Acho que não, hein? Duvido. Agora essa aqui é de cair o dedão do pé. Conhece? Não? Hugo Carvajal, vulgo Pojo, né? O Hugo Carvajal, segundo essa matéria do 360 Diário, vai entregar tudo aos Estados Unidos, as revelações explosivas sobre o Maduro. Só que não vai parar no Maduro, né? Hugo Carvajal, ex-chefe da inteligência militar venezuelana, conhecido como El Pojo, né? Se declarou culpado em junho de 2025 em um tribunal federal de Nova York por acusações de narcoterrorismo, tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo. Após anos como fugitivo, sua extradição da Espanha em 2023, Carvajal fez um acordo com os procuradores americanos, levantando de que ele está fornecendo informações detalhadas sobre as operações do governo de Nicolás Maduro. Ele alega ter evidências que vinculam Maduro a atividades criminosas transnacionais, incluindo o tráfico de drogas, manipulação eleitoral e laços com o grupo colombiano FARC e o Irã, e que podem intensificar a pressão internacional sobre o regime venezuelano. Pois é, meu amigo, o bicho está pegando em relação ao Hugo Carvajal. Aí não parou por aí não. Segundo a matéria aqui também, as revelações de Carvajal são vistas como um golpe significativo contra Maduro, especialmente porque ele foi uma figura central no aparato de inteligência da Venezuela durante os governos Hugo Chávez e Maduro. Segundo fontes, ele ofereceu aos Estados Unidos documentos e testemunhos que detalham o envolvimento de altos funcionários venezuelanos no chamado Cartel de los Soles, uma rede de tráfico de drogas liderada por membros do governo. Além disso, Carvajal teria informação sobre a relação entre o regime venezuelano e a gangue Trem de Aragua, bem como operações de espionagem envolvendo países como Irã, Cuba e Rússia. Sua cooperação pode influenciar a sentença marcada para outubro de 2025. Só que cada dia, né, o jogo fica ainda bem mais interessante, né? Não sei se vocês perceberam aqui, né, que o Hugo Carvajal está disposto a entregar tudo e todos. Existe uma matéria que foi publicada na Record, lá em 2021, que diz o seguinte: ex-general diz que Venezuela mandou dinheiro para Lula. Tá? A matéria está na Record, ainda está ativa a matéria. O PT entrou com ação contra a Record, mas parece que não deu resultado. Partidos da esquerda latino-americana e também na Europa teriam sido financiados ilegalmente por Chávez e Maduro, né? Você lembra que teve um período em que o Lula começou a distanciar do Maduro um pouquinho, e aí o ditador, o Daniel Ortega, lá da Nicarágua, disse que sabia umas coisinhas sobre o Lula? Pois é. Então, é lógico que está todo mundo doido para saber o que é isso, né? O ex-chefe do Serviço Secreto da Venezuela, general Hugo Armando Carvajal, conhecido como El Pojo Carvajal, enviou uma carta de 7 páginas ao juiz espanhol Manuel García Castellón, em que relata detalhes de um esquema de financiamento de partidos de esquerda na América Latina e na Europa pelos governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Entre os beneficiários estaria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As informações foram divulgadas pelo site espanhol OK Diário nesta semana, né? Isso aqui é a matéria de 2021, tá, pessoal? Não é de agora. Mas aí tem alguns detalhes ainda mais sórdidos dessa história aqui. Vamos ver? Olha só, uma das revelações do Hugo Pojo Carvajal era que as Farc tinham vínculos com os colombianos, né? Com as Farc, que é uma guerrilha colombiana. E aí apareceu uma situação muito interessante agora, mas muito interessante mesmo.
Matéria da Gazeta do Povo. A invasão dos Estados Unidos à Venezuela colocaria Colômbia no conflito, diz Petro. Petro alerta que a invasão dos Estados Unidos à Venezuela arrastaria tanto a Colômbia e transformaria a região numa nova Síria, tá? Lembrando, né, que o líder da Síria teve que fugir, né, que é o Bashar al-Assad. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou ainda que uma eventual invasão dos Estados Unidos arrastaria o país para dentro de um conflito. Os gringos estão em apuros se pensam que invadindo a Venezuela resolvem o seu problema. Colocariam a Venezuela no caso da Síria, só que com o agravante de arrastar a Colômbia junto também, disse o Petro em uma reunião ministerial transmitida na noite desta terça-feira. A declaração ocorre após a agência Reuters revelar a mobilização de 3 navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos com 4.000 soldados no Caribe. Pois é, pessoal, o jogo está cada vez mais interessante, né? Hoje há um indício forte o suficiente de que os Estados Unidos invadirão a Venezuela, sim. Terão operações militares contra o regime venezuelano. Isso aí está quase que decidido. E não sou eu que estou dizendo, é o próprio governo brasileiro. O governo brasileiro acredita que os Estados Unidos pode sim estar se preparando para uma intervenção militar na Venezuela. Vai sim partir para cima. Sinais preocupantes. Preocupantes para quem? Para o pueblo de Venezuela que não é, né? Pois é. O governo brasileiro vê com preocupação a movimentação da Marinha dos Estados Unidos na costa da Venezuela. O governo dos Estados Unidos tem chamado Nicolás Maduro de chefe de cartel, tá certo, não tá errado, e colocou um prêmio de 50 milhões por sua cabeça. Se eu soubesse onde ele estava, eu dedava, né? Porque eu queria os 50 milhões. Se eu falar, tá na Venezuela, eu recebo? Não, né? A porta-voz do governo dos Estados Unidos, Caroline Leavitt, chegou a dizer que o presidente Donald Trump vai usar toda a força contra o regime. Todos os sinais sugerem uma ação militar americana iminente, mas sua natureza ainda é incerta. Pode ser que eles tenham que bloquear rotas marítimas do tráfico ou façam operações precisas contra a cúpula de Maduro. O pior cenário é a invasão da Venezuela e a preocupação é que a violência ultrapasse a fronteira com o Brasil. É, meu amigo, eu disse que mais cedo ou mais tarde essa bomba ia chegar no Brasil, não disse? Eu falei para vocês. Ó, o que vai ter de gente correndo ainda mais da Venezuela, porque hoje um dos maiores êxodos existentes é da Venezuela para o Brasil, né? Às vezes é coisa pior do que país em guerra. Agora, e se começar uma guerra lá? E se os Estados Unidos fizerem uma incursão e falar, ó, tô entrando para limpar tudo? Tem que ser rápido, né? Senão o povo venezuelano é que vai sofrer, né? Mas assim, cada dia que passa a gente vê que tá mais próximo disso acontecer mesmo. Agora, tem uma coisa interessante, né? Um diálogo cabuloso que está surgindo aqui por parte do possível presidente da Bolívia, né? Ou seja, acabou a era do Evo Morales, acabou a era da esquerda, daquele socialismo, né? Sabe? Sinto o cheiro de mudança. Olha só, o que disse o Tuto Quiroga, que é o possível futuro presidente da Bolívia. Exportamos mais cocaína do que gás por meio do Brasil, diz candidato à presidência da Bolívia. O Jorge Tuto Quiroga, que é o candidato, ele já foi presidente, né? De 2021 a 2022, ele teve um período em que ele foi presidente da República na Bolívia. Ele agora foi para o segundo turno junto com o Paz, Rodrigo Paz, e aí a ideia é de que ele pode ser o vitorioso. E aí ele tem agora um discurso meio que Milei da vida, né? Um discurso bem libertário, um discurso literalmente bem alinhado com o Milei. E aí é questão de tempo até ele entrar. Provavelmente ele assume a presidência ou o Paz, Rodrigo Paz, que também não pensa muito diferente, comecinho de 2026. E aí 2026, o Lula talvez tenha que lidar com Maduro fora, com novas eleições na Venezuela, talvez até com a eleição onde Maria Corina Machado pode concorrer. Ela que está amplamente ressentida
e pistola da vida com Lula. Tem o presidente da Bolívia, que provavelmente será um presidente de direita, provavelmente não, vai ser um presidente de direita, porque os dois estão no segundo turno. E aí tem outras eleições, como Equador. Ou seja, o jogo está ficando interessante de assistir. Se o Lula se sustentar até 2026, o jogo para ele vai ser cada vez mais difícil, cada vez mais apertado. Mas vamos lá. Quando eu digo que a novela está ficando boa, é porque está ficando boa. Dá uma olhada. Os Estados Unidos cancelaram um evento militar com o Brasil e acenderam um alerta para a defesa. É a publicação aqui da Folha do São Paulo, né? Os Estados Unidos, né, teriam uma conferência espacial que seria realizada em julho, em Brasília. Ela foi suspensa por causa de uma decisão de Washington, sem sequer mandar o rabinho para o Brasil. Falou, não quero. Não mais, no mais, né? O Vinícius Carrion fez um comentário interessante. Isso não é normal. A partir de agora, serão só notícias bombásticas entre Brasil e Estados Unidos. Aliás, tempo que só é isso, né? Ou seja, já faz tempo que é só isso. Ou seja, só notícia bombástica acontecendo. Na verdade, estamos falando, né, de um evento da Marinha Brasileira que acontece todo ano, chamado Operação Formosa. Recebe esse nome até por causa de uma cidade de Goiás, tá? É onde nasceu o evento. Os Estados Unidos cancelam um evento militar com o Brasil. A defesa acende o alerta. O afastamento se estende à principal operação anual da Marinha Brasileira, a Operação Formosa. O cancelamento de um evento militar conjunto entre os Estados Unidos e a Força Aérea Brasileira despertou preocupação no Ministério da Defesa, diante do atual cenário de tensão política e econômica que envolve os dois países. O afastamento se estende também à principal operação anual da Marinha Brasileira, a Operação Formosa, que pode não contar com a presença norte-americana este ano. Não vai contar, né? A Conferência Especial das Américas, Espacial das Américas, que seria realizada em Brasília no dia 29 a 31 de julho, foi suspensa pelos Estados Unidos. Conforme comunicado da FAB, o encontro reuniria representantes de diversos países do continente para discutir a operação nas áreas espaciais, militar, econômica e telecomunicações, né, pessoal? Ou seja, os Estados Unidos está deixando bem claro, não, nós não queremos papo com vocês, nós não queremos nada com vocês, eu tô fora, né? Tô fora. E a galera anti-americana, né? Vai fuçar o que lá na terra do Mickey? Dá uma olhada, o Paulo Figueiredo, né, afirma que vetarão vistos de Anitta, Felipe Neto e Erika Hilton. Veta não, deixa eles ir pra lá. É melhor pro Brasil, deixa aí. O Paulo Matias fez a publicação e ele disse que o jornalista, agora como eu disse, é o jornalista, né? Antes era o blogueirinho, agora é o jornalista. Paulo Figueiredo declarou em suas redes sociais que os Estados Unidos devem adotar medidas para vetar a entrada de figuras públicas brasileiras consideradas críticas ao país. Se é crítico, vai lá por quê? Tá certinho. Ele citou nominalmente a cantora Anitta, o influencer Felipe Neto, é que a menina fica imitando foca, né? Sugerindo que eles estariam em uma lista de personalidades que teriam vistos negados. A fala gerou repercussão nas redes, mas não há confirmação oficial do governo norte-americano sobre qualquer restrição nesse sentido, que mantém a afirmação no campo das especulações. Vamos melhorar o negócio? Vamos lá. Pode ter certeza que as pessoas estão com mais coragem de falar agora. Por exemplo, o Ibanez Rocha. O Ibanez Rocha, que é o governador do Distrito Federal, foi alvo, né, de um afastamento arbitrário, absurdo, durante o período do 8 de janeiro. Olha o que o Ibanez resolveu falar agora. Vivemos um pouco de ditadura com uma pitada do judiciário. Olha isso, essa matéria chamou bastante atenção. Dá uma olhada no que ele fala. Ao participar nesta terça-feira de uma oficialização da federação entre União Brasil e o Progressistas, o governador Ibanez Rocha fez um forte discurso de oposição ao governo Lula. Ganhou meu respeito. Ibanez afirmou que o país não vive uma democracia plena.
Nós não vivemos hoje uma democracia. É um pouco de ditadura, com uma pitada de judiciário e com necessidade de se avançar nos grandes temas da nação, afirmou no auditório do Centro de Convenções Ulisses Guimarães. E ainda acrescentou: os problemas de hoje são graves, são sérios, e o extremismo político não está permitindo que a gente crie soluções viáveis. Eu acredito sim que a gente vai sair disso, mas após a eleição de 2026. Hoje a grande dúvida é: teremos eleições em 2026? Porque no andar da carruagem a coisa está cada vez mais tensa. Está preocupante. Olha, você está vendo. Não é um Zé Ruela que fica fazendo vídeo no YouTube, que é advogado, especializado em holding, offshore, internacionalista. Não. Você está vendo um governador de estado falando que a gente vive um pouco de ditadura. Não existe pouca ou muita. Existe ditadura. É isso. E aí você está vendo um governador falando isso. Ou seja, você percebe que a máscara cada vez mais está caindo. O discurso está caindo, né? Tem até uma musiquinha, né? A ponte de Londres está caindo. Pois é, está caindo. Tá chegando, né? Cada vez mais denúncias e denúncias. E aí o rei tá nu, né? Tá todo mundo falando. Olha, o judiciário brasileiro extrapolou todos os limites possíveis de uma democracia. Tanto tá todo mundo falando, que até o Thomas fez uma publicação aqui, ó. Breaking News. Big Techs dos Estados Unidos, incluindo Google, Meta, apoiam formalmente a investigação comercial e acusam o Brasil de promover a censura. A Associação da Indústria de Computadores e Comunicação, a CCIA, representa gigantes da tecnologia como Google, Meta, que é a dona do Facebook e do Instagram, a Apple e a Amazon. Segundo eles, né, eles dizem que o Brasil está censurando. Segundo eles, existe uma guerra digital, que o bloco das Big Techs estão se unindo agora ao Elon Musk e estão oficializando um fronte contra o Brasil em disputa comercial. Nada me assusta se de hoje para amanhã o ministro da Justiça, o ministro do STF, Flávio Dino, chutar o balde e mandar as Big Techs saírem do Brasil. Ou o próprio Alexandre de Moraes. Essa turma aqui é o caos. O pior cenário para a diplomacia brasileira se materializou. A disputa antes personificada no estilo idiosincrático de Elon Musk agora se tornou uma posição institucional e coesa de todo o bloco das Big Techs americanas. Ou seja, todas as empresas Big Techs americanas já conhecem o Brasil como uma ditadura. Acabou o papo, né? Nessa segunda-feira, a Associação das Indústrias de Computadores e Comunicações fizeram um lobby que representa gigantes como Google, Meta e Amazon, protocolou no governo dos Estados Unidos uma manifestação de apoio à investigação comercial contra o Brasil. O documento, assinado pelo gerente de políticas Gabriel Delson, valida a narrativa de Musk e expande para muito além das decisões do STF. O que é o grande problema que você precisa entender? Eles estão falando da 301. Ou seja, a seção 301 ela é muito mais dura do que você possa imaginar. Aqui ela não está falando de atingir uma figura como o Alexandre de Moraes, a Lei Magnitsky, que pega um aqui e outra colar. A seção 301 ela põe o Brasil como uma figura a ser sancionada. O Brasil como um violador de práticas comerciais. Então ela não atinge o Lula, um aqui, outra colar. Ela vai arrebentar com a economia brasileira. E aí ela vai buscar, né, falhas e culpados por interferir na economia norte-americana. Vai pegar ministros do STF que deram decisões aí contrárias à economia americana, que promovem aqui no Brasil, porque a corrupção está na discussão, vai tentar pegar corrupto, vai tentar pegar quem recebeu dinheiro do narcotráfico para fazer campanha política, vai pegar quem está envolvido com o PCC, com o Comando Vermelho. Ou seja, tá ficando interessante de assistir esse jogo. Agora vamos lá. Se você acha que tá parando por aqui, não para não. Você não tem noção do tamanho da derrota que o governo Lula acabou de tomar agora há poucos minutos atrás. Sabe não? Vou te contar. Fica aí que você vai ver. Pois é. Conhece esse cara aqui? Não conhece? Ah, vem cá que eu te conto.
esse cara aqui não é petista. É o mínimo, né? É o mínimo que você precisa saber. O Lula, ele queria, de toda a fé, colocar um petista para presidir a CPI do INSS. E o Carlos Viana, não é petista. Então ele queria colocar o Omar Aziz. Estava tudo pronto, tudo combinado. Ia ser o Omar Aziz, o governo Lula também ia ter o relator, ou seja, ia ser uma bomba relógio que ia ajudar o aposentado que foi roubado? Não, nada. E aí, numa manobra que aconteceu dentro do Congresso, que foi classificada como uma vitória arrasadora, inclusive o Sóstenes Cavalcante fez a seguinte publicação aqui. Ó, conseguimos. Essa CPI não pode acabar em pizza. Vai ser preso um por um, até o chefe maior, que a gente sabe quem é, né? E aí, soltaram aqui essa matéria da CNN aqui, dizendo aqui, ó, vitória, oposição consegue derrubar a tentativa de Lula de esfriar a CPI do INSS. E aí, meu amigo, se deleite com esta matéria aqui. Agora, minutos atrás, na primeira audiência da CPMI do INSS, foi uma reviravolta. Ponto para a oposição. Carlos Viana, do Podemos, foi eleito... Gostei dessa repórter. Porque geralmente as repórteres são assim. Quando dá ruim pro governo Lula, ai, gente, foi uma reviravolta tão ruim, não é? Agora essa aqui é folgada. Foi uma reviravolta, primeira CPI. Eu acho que tá todo mundo com raiva, né, do que tá rolando por causa do roubo que eles estão fazendo aos aposentados. Mas continua. O presidente da CPMI do INSS ganhou no voto de Omar Aziz, do PSD. Derrotou, portanto, o candidato indicado pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. O relator também será um nome mais alinhado à direita, Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas. Nós temos em mãos a lista de convocação da oposição. Quais são as prioridades? Isso inclui o careca do INSS, Antônio Carlos Camilo Antunes, apontado pela Polícia Federal como intermediário de fraudes. Ele é sócio de 22 empresas e algumas delas, segundo as investigações, teriam sido utilizadas no esquema. Parlamentares já confirmaram outros 3 nomes que estarão nos pedidos iniciais de convocação. A previsão é que uma lista com 14 nomes para depor na CPMI seja apresentada e colocada em votação. Então agora, minutos atrás, na primeira audiência da CPMI vale a pena ouvir de novo. Foi uma reviravolta. Ponto para a oposição. Gostei demais, mas reviravolta. Vamos lá. Vocês têm noção do tamanho da bomba que é isso? São 14 nomes. A oposição já está articulando para ouvir, inclusive, o presidente, né, do sindicato do irmão do Lula e o próprio irmão do Lula. E aí, se tiver alguém, o Carlos Viana é alinhado à direita, e se tiver alguém na relatoria alinhado à direita também, meu amigo, o jogo vai ficar bem interessante de assistir. Não tenha dúvidas sobre isso, tá? Agora, por fim, mas não menos importante, vamos falar sobre uma publicação da Embaixada dos Estados Unidos, né, sobre vamos dizer assim, cancelamento de vistos. Olha só, é fato que o governo dos Estados Unidos está de olho na mídia brasileira. A mídia brasileira, fofoqueira, mentirosa, né, fala um monte de coisa, totalmente distorcendo a realidade. E aí, o Donald Trump fez uma publicação, né, na verdade, tomou uma medida, onde ele cancelou um monte de vistos de estudantes. E aí, a mídia brasileira tentou fazer com que o Donald Trump pagasse de está contra a educação, está contra, né? Pois é. A embaixada americana fez uma publicação, né, em português. A publicação foi do Vinícius Carrion, que escreveu o seguinte, ó, desenhando para quem finge não entender isso aqui. O que eles escreveram? Todos os vistos de estudantes revogados durante o governo Trump, acontece porque o indivíduo infringiu a lei ou expressou apoio ao terrorismo enquanto estava nos Estados Unidos.
Então você sabe aquele figura, aquele estudantezinho da USP que prega lá, viva a Palestina, do rio ao mar, né? Pois é, River to the Sea, do rio ao mar. Aquele cara que prega isso, prega anti-Hamas, anti-Israel, pró-Hamas, esse já era. Então, se você tem um diplominha da USP, formou na USP, postou Free Palestine ali, já era para você. O Donald Trump entendeu. Tá atingindo a raiz. Tá indo para cima da raiz do problema. E aí, é interessante assistir isso. Vamos ser sinceros, né? Bem sinceros, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o nosso Chá da Tarde. Muito obrigado pela confiança. Dia 20 de agosto, sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês. E aí a gente volta daqui a pouquinho, às 7 da noite, tem mais um editorial para vocês. Lembrando, pessoal, olha, se você tem um certo patrimônio, precisa organizar sua situação, procure, né, sobre uma holding ou uma offshore. Uma holding é uma estrutura que você utiliza para proteger o seu patrimônio. Nesses dias tão loucos, proteger o patrimônio é mais do que necessário, principalmente em tempos que você prevê quebradeira do país. Olha, tudo quanto é funcionário começa a te levar na lei, o Estado quer arrancar mais impostos e se o seu patrimônio não tiver protegido, você pode ter graves problemas. Então, clica aqui na descrição ou entre em contato aqui, ó, pelo comentário aqui, pelo número aqui e fale conosco para entender, né, como funciona uma hold, uma offshore. Vai ser um prazer e uma honra te atender, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.